Pois bem, depois de um certo tempo, eis-me aqui novamente para compartilhar boas novas da parte de Deus com vocês. Por isso, usem a lógica, mas principalmente raciocinem mais uma vez juntos comigo. E para darmos início a este assunto, nada melhor do que começarmos através da leitura do livro de Jeremias, no capítulo 30 e no versículo 6, onde o Senhor Deus fez a seguinte pergunta ao profeta, dizendo: Indagai, pois, e considerei se um homem é capaz de dar à luz. Pergunta: na sua opinião, o homem, assim como a mulher, através de uma gestação, é capaz de dar à luz a um filho em si mesmo? A resposta é um absolutamente sim. Quer que eu prove? É claro que eu vou provar. Para isso, basta recorrer à leitura do livro de Isaías no capítulo 54 e no versículo 5, aonde está escrito: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Ao contrário da mulher, que através de uma gestação natural dá à luz a carne e o sangue, o homem, através de uma gestação espiritual, dá à luz ao Filho de Deus, pois o Criador é o teu marido. Nisto podemos entender perfeitamente porque no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13, está escrito: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem, pois, as pessoas ser o Filho do Homem? Jesus estava ciente que o homem, através de uma gestação espiritual, também dá à luz a um filho. E Jesus perguntou aos seus discípulos: Quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? Bom, a resposta se encontra no livro de Gálatas, no capítulo 16 e no versículo 19, aonde Paulo nos dá a resposta dizendo: Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Está vendo? O homem, através da gestação espiritual, ele dá à luz ao Filho de Deus. É através do homem que Cristo é gerado. Pois o Senhor dos exércitos é o teu marido. Você é a noiva do Senhor, símbolo de Maria, que apenas era uma metáfora aplicada no passado para abrir o seu entendimento. Que você é a noiva do Senhor é através do homem que Cristo é gerado. Nisto podemos entender perfeitamente. Por quê? No livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 6, está escrito: E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama meu Pai. Espera aí. Deus enviou o Espírito do seu Filho, que é o próprio Cristo, ao homem, para chamar o homem de Pai? Bingo, meu querido amigo. Talvez você não tenha compreendido este mistério. Vou repetir novamente para você. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho. Com qual propósito? Para clamar Abba, Pai, que significa meu Pai. Este Espírito de Cristo, ele está no homem, chamando o homem de Pai, clamando meu Pai. Mas por que exatamente este Espírito, este Filho, que é Cristo, está chamando o homem de pai? Resposta simples: porque o homem está dormindo, conforme consta no livro de Salmos, capítulo 44, versículos 23, onde está escrito: Desperta, ó Senhor, porque dormes. O homem é o próprio Deus que se encontra dormindo na carne, pois foi o Verbo que se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação, tendo uma experiência inconsciente através do corpo, pois quando o Verbo se fez carne, ele perdeu a sua auto-identidade espiritual. Prova disso que no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 47, está escrito que o primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem é o Senhor dos céus. Por acaso o Senhor dos céus não é Deus? Bingo, meu querido amigo. Porém, este Senhor dos céus, quando ele se tornou carne, ele perdeu a sua auto-identidade espiritual. Por isto que o homem precisa gerar o Cristo em si mesmo, pois ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho. E como o Pai perdeu a sua auto-identidade espiritual, adormecendo na carne, podemos entender perfeitamente por que foi enviado este Espírito de Cristo ao homem. Para despertar o Pai, este Espírito está clamando: meu Pai, por que dormes? Desperta, Pai. Por isso que no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, está escrito: Ou não sabeis que vós sois o templo de Deus, aonde o Espírito de Deus habita?
Sim, o Espírito de Deus está dormindo, adormecido dentro do homem. Por isso que o Filho vem despertar o Pai. Pois no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 27, está escrito: ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Por isso que este Espírito de Cristo está no homem, clamando: meu Pai, porque dormes? Desperta ao Senhor. Sim, você é o próprio Deus. Pois o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três são um só. O Pai, a noiva e o Filho, os três são um só. Grande é este mistério da fé, meu amigo. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 5, está escrito: e agora, pois, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Disse Cristo: glorifica-me, Pai, com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Esta declaração está sendo feita exatamente a você. Aqui está falando exatamente Cristo com o homem, pois Cristo é o Filho do homem. Por isso que no livro de Gálatas, repito, capítulo 16, versículo 19, disse Paulo: até que Cristo seja formado em vós. Quando Cristo for formado em vós, quando Cristo despertar em você, ele estará falando a você. Agora, Pai, glorifica-me junto contigo, com a glória que eu tinha junto contigo antes que o mundo existisse. Pois você também irá recuperar a sua verdadeira identidade. Quando você gerar o Cristo em si mesmo, o Cristo irá te despertar, meu amigo. E você entenderá que a história de Deus é a sua história, se desdobrando no espaço-tempo. Por isso que no livro de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, está escrito: examinai-vos, portanto, a vós mesmos, a fim de verificar se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis que Jesus Cristo está em vós, a não ser que estejais reprovados? Pois o Pai e o Filho são um só. Se Cristo está em você, é porque você e Cristo são um só. Por isso que você está gerando Cristo, pois você é o Pai. Você é o Pai do Filho de Deus. Sim, pois você é o próprio Pai, você é o próprio Deus, meu amigo. Quem dizem, pois, as pessoas ser o Filho do homem? Disse Paulo que o Filho do homem é Cristo. Sim, meu amigo. Por isso que no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 24, está escrito, disse Paulo: Cristo é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. É essa sabedoria de Deus que você está gerando em si mesmo. É este poder que irá te despertar da sua verdadeira identidade. Então você entenderá que o primeiro homem e o segundo homem, ambos são um só. Você é o Senhor dos céus, que está tendo uma experiência humana através do corpo. Através do corpo você está dormindo. E é este Cristo, que é a sabedoria de Deus, que irá te despertar da sua verdadeira identidade, meu amigo. Se você ainda não ficou convencido, para encerrar este vídeo, fique exatamente com esta mensagem do salmista, pois no livro de Salmos, capítulo 82, versículos 6 e 7, está escrito: eu disse, o próprio Senhor afirmando: vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis. Todavia, como homens vocês irão morrer. Isso significa que vocês não são homens. Vocês irão morrer como homens, mas não são homens. Assim como Jesus morreu como homem, mas ele não era homem, ele era Deus. Assim, todos nós somos deuses, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Pois, repito, quando o Verbo se fez carne, ele perdeu a sua auto-identidade espiritual através do corpo. A história da humanidade é a história de Deus, dormindo na carne. Este é o sonho de Deus. Desperte, meu querido amigo. Você irá morrer como homem, mas você não é homem. Todos nós somos deuses, Elohims. Todos nós somos deuses. Deuses está no plural, mas tudo diz respeito a um, pois aqui a pedra se fragmentou e tornou-se muitos. Mas todos nós somos um em Deus, e Deus é exatamente um através de todos nós, pois a história do homem é a história de Deus se desdobrando no espaço-tempo. Pensem e reflitam, e até o próximo vídeo.